Para você que está aqui e não me conhece, eu sou Ramon Vilar, sou pastor da nova geração da IA Church e hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar perante Deus para falar da pessoa que eu mais amo nesse mundo, que é Jesus. Eu amo muito meu pai que está aqui, está ali na frente, eu amo demais a vida dele, mas cara, Jesus é especial. Quem aqui tem esse sentimento e reconhece isso? Jesus é tão especial que me permitiu ter um pai terreno aqui para desfrutar de momentos maravilhosos. Jesus é tão especial que nos deu mãe, que nos deu amigos, que nos deu família, que nos deu pastores como o pastor Rubem, como o pastor Daniel e tantos outros pastores que estão aqui. E hoje nós vamos mergulhar e entender quem é Jesus. E aqui eu começo perguntando para você, quem é Jesus na sua vida? O que Ele tem feito para você? Como você tem reconhecido quem Ele é e a forma como Ele se expressa diante de você? Você consegue perguntar para a pessoa que está do seu lado? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E aqui nós podemos listar trilhões de atribuições. Nós podemos listar que Ele é fiel testemunha, nós podemos dizer que Ele é o soberano dos reis da terra, nós podemos dizer que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós podemos dizer que Ele é o leão da tribo de Judá, nós podemos dizer que Ele é a raiz de Davi, que Ele é a estrela da manhã. Nós podemos dizer que tudo começa e tudo termina por Ele, mas o que nós vamos mergulhar hoje é entender uma surpresa extraordinária que o apóstolo João teve. Quem aqui gosta de surpresa? Quem é fissurado por surpresa? Eu sempre tento fazer surpresa no aniversário da Erika, eu nunca consigo. É muito gostoso você ser surpreendido por alguma coisa, mas mais gostoso ainda é você surpreender alguém com uma boa notícia. Não é verdade? Eu lembro que quando eu e a Erika, nós ficamos grávidos do John, a Erika tinha acabado de passar por 2 abortos, assim, em questão de 2 anos e meio, ela teve 2 abortos espontâneos, e cara, e aí ela ficou grávida do John, nós ficamos, porque eu sou um pai presente, então eu tô ali, né? Enfim, e nós estávamos ali, e nós, cara, com o coração totalmente amedrontado do que poderia acontecer. Então nós sabemos que dentro de uma gestação, os 3 primeiros meses, as 12 primeiras semanas, são cruciais para que o bebê se desenvolva ou que aconteça esse aborto espontâneo. E o aborto espontâneo é muito mais natural do que a gente pensa. Só que você só vai descobrir isso quando você passa por essa situação. Então, nós descobrimos lá nos Estados Unidos que a Erika estava grávida e nós decidimos guardar essa notícia. Porque machucava demais o fato de avisar que ela estava grávida e depois as pessoas, como está o bebê? E aí você com aquela cara, não tem mais bebê. Então nós decidimos nos resguardar ali, ficar mais quietinho, mais recluso. E nós viemos para o Brasil no final do ano. Nós viemos para o Brasil em dezembro, passar o Natal aqui. E nós decidimos fazer essa surpresa para a minha família e para a família da Erika. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo que eu vou passar aqui. Deixa eu ver, vamos lá? Eu falo já, vai, pra vocês abrirem juntos. Pera aí. 1, 2, 3 e... Calma. 1, 2, 3 e abre aí. Abre o cartão. Ai, que legal. Ah, mentira. E bebê? Já tem um tá bebê? Grávida? Você tá grávida? Ah, você tá de brincadeira. Tá. Aí, família! É isso aí. E assim foi que nós apresentamos para a nossa família que o John ia chegar. Dali nós já revelamos o sexo do bebê, nós sabíamos de tudo. E cara, foi um momento tão gostoso, foi um momento tão especial pra gente. A chegada desse filho tão desejado. Ali dentro daquele cartão tinha uma foto de um ultrassom pequenininho, que não dá para ver nada, obviamente, mas tinha ali um ultrassom. Meu pai foi mais esperto, lá Martini demorou um pouquinho. Ai, que bonitinho, ele achou que era o Enzo. Eu não entendi por que eu daria um cartão com ultrassom do Enzo, sendo que o Enzo já tinha 5 anos. Mas, cara, foi uma surpresa muito legal de fazer. E eu tenho certeza que o meu pai ficou extremamente radiante. Eu sei que a Lilian e o Lamartine ficaram extremamente felizes. Mas quando nós entramos na palavra de Deus, nós descobrimos que a surpresa mais linda que talvez tenha existido foi quando Jesus se revela ao apóstolo João lá no livro de Apocalipse. O apóstolo João, que naquele momento já estava com seus 90 anos,
preso na ilha de Patmos, já tinha visto tantas coisas, todos os outros discípulos sendo decapitados, apedrejados, mortos por crucificação e tantas outras tipos de morte, e ele estava ali na ilha de Patmos preso, achando que era o fim, que tinha acabado. Poxa, já está excelente, eu vi o que Jesus fez, eu caminhei com Jesus, eu vi que ele curou, eu vi que ele expulsou endemoniados, eu vi que ele, fez coisas extraordinárias. Então ele acha que ele está no fim da vida dele, e então Jesus, de uma forma inesperada, se revela a ele, com um corpo glorificado, e com vestes reais. Vestes reais. Talvez você reconheça Jesus como Jeová Rafá, aquele que cura, ele é aquele que cura. Talvez você reconheça Jesus como Jeová Jireh, ele é Jeová Jireh, ele é o Deus de provisão. Talvez você reconheça Jesus com tantos atributos, mas nós precisamos entender que ele é Rei dos Reis, que ele está no trono, independente das situações, independente das circunstâncias, ele está no trono. E quando nós entendemos isso, você entende que você não está à mercê das circunstâncias que o mundo te impõe. Você entende que você não está à mercê dos problemas econômicos. Você entende que você não está à mercê, do Covid. Nós estamos embaixo da soberania dele. E foi isso que o apóstolo João teve o entendimento. Deixa eu te falar uma coisa. A revelação de Cristo, de quem é Cristo, ela não se baseia apenas quando você lê, ou então quando você ora, ou então quando você louva a Deus. É muito mais profundo do que isso. Ela ultrapassa os 5 sentidos. A revelação, quando vem do Espírito, ela te gera um start, ela te gera um clique, e você automaticamente é transformado. Vocês lembram aquilo que está escrito lá em Mateus 16, 17? Eu não vou ler, eu vou ler sim, porque colocaram aqui, que bênção. Mas vocês lembram quando Jesus estava ali com seus discípulos, e ele perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles dizem, uns dizem que você é isso, outros dizem que você é aquilo, outros dizem que você é João Batista, não sei o quê. E aí ele pergunta, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí está escrito lá, Pedro fala para ele, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, que é o Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Deus quer te revelar algo no dia de hoje, para que você olhe para Ele de uma outra forma, para que você olhe para Ele e entenda quem Ele realmente é. Ele não é mais o cordeiro, Ele é o leão, Ele ruge e Ele está nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Essa revelação aconteceu no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que fala muito sobre o fim dos tempos, mas a partir do versículo 4, antes do versículo 4, Jesus ali está se revelando para João, para o apóstolo João. E o livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelação. Se você pegar a Bíblia em inglês, o último livro da Bíblia é Revelation. Apocalipse significa tirar o véu, e foi dessa forma que João teve o entendimento. O véu foi tirado, e ele então enxerga Jesus com outros aspectos. Ele tinha conhecido Cristo, aquele Cristo, Jesus, que se submeteu às pessoas, à cultura da época, que se submeteu para que fosse cumpridas as profecias, e ele então enxerga Jesus de uma outra forma, onde ele não mais precisaria se submeter, mas onde o mundo se submeteria a ele. E é esse Jesus que nós vamos falar no dia de hoje. Você quer conhecer esse Jesus? Amém? Então abra sua Bíblia em Apocalipse 1, de 12 a 20. Apocalipse 1, de 12 a 20. Apocalipse 1, de 12 a 20 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs
sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao ministério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Assim como Jesus se revelou para João e fez com que ele entendesse quem de fato Jesus é, Jesus quer te mostrar hoje que ele é Jesus ressurreto, e ele é o Jesus que se apresentou a João, e nós vamos entender 4 aspectos extraordinários de quem Jesus é, que vão impactar e transformar a sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Queria pedir que você baixasse a sua cabeça, feche seus olhos um pouquinho. Você na sua casa também, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te pedimos que agora o teu Espírito Santo venha sobre este lugar, sobre cada residência, sobre cada ambiente que pessoas estão nos assistindo, e que o Senhor fale conosco, Deus, que o Senhor se revele a nós, Pai, que o Senhor faça com que essa mensagem tenha sentido e impacte o seu coração, que as palavras que saiam da minha boca sejam palavras dirigidas pelo Senhor, Deus. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor me diminua para que o Senhor me diminua para que o Senhor cresça, e que as pessoas neste lugar e as que nos assistem possam ver a sua glória, Pai, e possam ser transformadas por quem o Senhor é. Nós te amamos, Jesus. Seja bem-vindo neste lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então o primeiro aspecto que nós vamos abordar é o Rei majestoso. Jesus é o Rei majestoso. Quem é Jesus? Meu irmão, você está falando do Rei dos Reis. Você tem que se empolgar um pouquinho mais. Você faz parte desse reinado, você tem acesso a esse Rei. Quem é Jesus? Amém, glória a Deus. Versículo 13 diz assim: e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Vocês sabiam que Jesus foi o único que exerceu os 3 ministérios? Quem conhece os 3 ministérios aqui? Nós estamos falando do ministério sacerdotal, do ministério profético e rei. Jesus foi o único que exerceu os 3 ministérios. E aqui nós vamos entender como Jesus atendeu a cada um desses ministérios. Para se tornar o Rei majestoso, ele precisou passar por isso. Então nós vemos lá Jesus como um sacerdote. Em Hebreus 6:20 diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tem um texto muito similar desse no Velho Testamento. Então a principal função do sacerdote naquela época era ser, vamos dizer assim, o intermediador. O sacerdote era aquele que fazia os sacrifícios, as pessoas entregavam, ele fazia o sacrifício, e o sacerdote era a pessoa que fazia a intermediação entre o povo e Deus. Então assim, de uma forma clara, perante Deus, o sacerdote era o povo, e perante o povo, o sacerdote era Deus. Era mais ou menos assim que as coisas funcionavam. E Jesus fez exatamente isso. Ele foi o nosso intermediador perante o Pai. Então perante Deus ele foi o nosso advogado, ele é o nosso advogado, ele é quem defende as suas causas, as minhas causas, ele é quem defende tudo aquilo que nós precisamos, ele é a pessoa, o interlocutor que nos representa diante de Deus. Mas ele é Deus aqui, e perante toda a humanidade, ele é Deus e ele é poderoso. Jesus é Deus perante Deus, Pai, ele é o nosso advogado. Você está passando por algum momento difícil? Deixa eu te falar, Jesus é o seu advogado. Você pode chegar nele em qualquer momento, você pode dobrar o seu joelho, você pode simplesmente quebrantar o seu coração e falar: Senhor, as coisas não estão acontecendo muito aqui. O problema é que as pessoas muitas vezes carregam a visão de Jesus, aquele menino, ou então aquele Jesus da cruz, totalmente desfigurado. Deixa eu te falar uma coisa, ele não está mais naquela cruz. Ele não está mais naquela cruz. E nós, como cristãos, precisamos parar de colocar um ponto final na crucificação. Porque deixa eu te falar, Jesus foi crucificado para que os nossos pecados fossem levados e que nós tivéssemos liberdade, para que Ele nos redimisse. Mas a história não acaba na crucificação. 3 dias depois Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E é a quem
É a esse Deus a quem nós servimos, aquele que venceu a morte, nem a morte pôde detê-lo. Então ele foi o sacerdote, nosso intermediador perante Deus. O primeiro ministério de Jesus. O segundo ministério, o ministério profético. Jesus foi, segundo João 6,14, diz assim: vendo pois os homens o sinal que fizera, disseram: este é o verdadeiro, o profeta que havia de vir ao mundo, o profeta que devia vir ao mundo. E aqui o profeta no Velho Testamento, ele não somente ouvia a voz de Deus, como ele também sentia no seu coração. O profeta era aquele que trazia correção, era aquele que trazia palavras muitas vezes fortes e pesadas. O profeta não simplesmente vinha e falava: olha, vejo uma chave na sua mão. Ele detalhava o que era a chave. Ele detalhava uma caneta, que tipo de caneta que era, que documento que você estava assinando, para que você estava assinando. O profeta, ele fazia isso. O profeta era a voz de Deus. E Jesus foi o último dos profetas, porque após Jesus esse cargo praticamente cessou. Não existe mais esse cargo. Existe sim o ministério profético. O ministério profético existem pessoas. Nós temos o pastor Daniel, que é um baita de um profeta, mas esse cargo de profeta não mais existe. E aí Jesus trouxe essas palavras incríveis e que transformaram. Antes de Jesus nós tivemos João Batista também como profeta. Lembra lá que ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele previu o que aconteceria. Jesus já previu o que aconteceria com a humanidade, quando ele mostra para João, para o apóstolo João, lá em Apocalipse, a partir do capítulo 4, tudo o que aconteceria: a tribulação, o Armagedon, o milênio, enfim, tudo Jesus revelou com exatidão o que aconteceria. Não é muitas vezes muito louco você pensar que, cara, tantas coisas que nós estamos vivendo hoje são coisas que nós lemos na Bíblia, escrita há mais de 2000 anos atrás? Às vezes eu fico pensando, falo, cara, parece, não é à toa que o Billy Graham disse essa frase, né, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Cara, é incrível como Jesus é exato nas coisas que ele diz, nas coisas que ele prediz e da forma como ele coloca. Esse foi o segundo ministério. O terceiro ministério, rei. Deixa eu te falar, Jesus é rei. Ele sempre foi rei. Antes do seu nascimento ele era rei. Você lembra daquela passagem quando os reis magos chegaram lá e falaram: onde está o rei dos judeus, para que nós possamos adorá-lo? Antes mesmo de nascer ele era rei. Só que ele teve que se despir da sua divindade e da sua majestade, para que as profecias fossem cumpridas e para que você fosse liberto. Não é somente uma história bonita, mas é uma história de salvação, de transformação. Cara, nós ficamos chocados quando nós lemos histórias como a de Nelson Mandela. Eu falo: uau, esse homem foi incrível, eu daria tudo para conhecer Nelson Mandela. Uau, Martin Luther King, esse cara foi sensacional. Só que o maior libertador, o maior revolucionário, a pessoa mais extraordinária que existiu e existe até hoje, você tem acesso a hora que você quiser, e as pessoas não recorrem a esse cara, não recorrem a Deus da forma como devem recorrer. Você quer conhecer o amor de verdade? É de Jesus que você vai reconhecer. Você quer saber o que é prosperidade? Prosperidade eu não estou falando financeira, estou falando paz de espírito, alegria. Jesus que vai te dar. Você quer saber o que é comunhão com o Espírito? Através de Jesus, meu irmão. Jesus, ele revela tantas coisas. E Jesus é o rei. Jesus é o rei. Meu terceiro ponto, terceiro ministério. Jesus sabe exatamente. Jesus na primeira vinda dele, ele não sabia o dia que ele morreria. Ele sabia, né? Enfim, ele se despiu, embora ele fosse 100% homem, 100% Deus, ele se despiu do seu poder, ele se despiu da sua majestade, ele largou as suas vestes. Mas olha que interessante, porque Salmo 93 diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor. E esse Senhor que você vê aqui, ó, em caixa alta, é Yahweh. E vocês sabem quem é Yahweh? Jesus. Jesus se revestiu porque ele deixou as suas vestes ser reais quando foi crucificado, e um rei não poderia tomar uma posse. Você sabe que no Velho Testamento as vestes eram a extensão da pessoa. Você sabe o que significa a vestimenta real? Para que ela serve? Ela traz
traz autoridade, ela traz poder, ela traz tantas coisas. Jesus teve que se revestir para que as pessoas o enxergassem, para que João visse que ele continua sendo rei, que ele era o rei, e que um dia nós estaremos com ele lá no paraíso. Amém? Jesus é um rei poderoso, mais poderoso do que qualquer um que você imagina. Quantos adoram a Jesus como rei? Então o primeiro ponto que nós vimos nessa mensagem é que ele é o rei majestoso. E quantos concordam com isso? Uau, que revelação mais profunda que João teve. O segundo aspecto extraordinário é que ele é o perfeito homem, perfeito Deus homem. E quando eu digo perfeito Deus homem, eu digo perfeito mesmo, porque sobre ele não foi achado nenhuma impureza. Sabe, eu digo perfeito porque ele é reto, porque ele é justo, porque ele é fiel, porque ele é santo, porque ele é poderoso. São tantas atribuições que nós podemos dar enquanto Jesus, como homem, viveu aqui na terra. Especialmente nos dias de hoje, nós podemos exaltar uma das qualidades. Jesus foi a pessoa mais amorosa, porque essa era a essência dele. Mas vai além disso. Esse texto revela o poder de Jesus e um outro aspecto, a perfeição de Jesus como homem ressurreto, como um rei, mas com uma outra visão. E eu quero falar com vocês, quando ele diz lá, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Você sabe o que isso significa? Essa simbologia traz a questão da pureza, que ele era puro. Isso corrobora com Jesus na sua primeira vinda. Vocês lembram quando Jesus foi preso? Então ele passou a ser analisado por Caifás, por Anás, por outras pessoas, antes de ser crucificado, e sobre ele não foi achado nenhuma condenação, nada que pudesse fazer com que Jesus fosse condenado. Não existia culpa, não existia dor, não existia mancha sobre a vida dele. Jesus era puro. Jesus era puro. Seus cabelos eram brancos como alva lã, fala de pureza, de quem ele era. Deixa eu te falar, Jesus nunca se corrompeu e nunca vai se corromper. Jesus não muda. Jesus não muda por conta das maldades humanas. Jesus não muda por conta das nossas más escolhas. Ele continua sendo puro, ele continua sendo Deus, ele continua desejando a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que antes de você chegar a Ele, Ele se chegou a você. Esse é quem Jesus é. Mas diz mais esse texto, que os seus olhos eram como chamas de fogo. E essa figura aqui fala sobre a onisciência de Deus. Deus, Jesus, Ele vê absolutamente todas as coisas. Sabe o pecado que você comete, que você acha que ninguém está vendo? Ele está vendo. Talvez você esteja vivendo uma relação dupla com outras pessoas, e você acha, cara, nunca ninguém vai descobrir. Talvez nunca ninguém descubra, mas ele sabe, ele está vendo. Talvez você esteja indo à noite assistir uma pornografia, enquanto a sua família dorme, ele vê. Talvez isso te gere peso agora, que bom que te gera peso. Porque se te gera peso é porque o Espírito Santo habita dentro de você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os olhos de fogo, fogo fala a respeito de enxergar absolutamente todas as coisas. Fogo fala a respeito da ira divina. A humanidade inteira, incluindo a igreja, nós, a Yah Church, todos nós precisamos de purificação. Todos os dias. Todos os dias. O fogo, ele tem duas funções. Vocês sabiam que o fogo, ele purifica? Mas o fogo também consome. A decisão é sua. Você quer ser purificado ou você quer ser consumido? É exatamente isso que você precisa entender. Que um dia, talvez não hoje, não amanhã, mas um dia nós estaremos diante dele. E nós seremos sim julgados. E talvez você seja purificado. Em nome de Jesus você será purificado. Mas talvez se você nunca tenha entregue a sua vida para Jesus, esse fogo vai te consumir. E não é porque você não teve opção. Você teve opção, inclusive vai ter essa opção hoje.
mas foi por uma escolha única e exclusivamente sua. O terceiro aspecto dentro desse ponto aqui diz que os pés eram semelhantes como bronze polido. E o bronze polido era o metal do sacrifício, vocês sabiam disso? O bronze polido era o metal do sacrifício, era um metal muito excelente. As pessoas usavam o bronze como espelho. E aqui essa questão de os seus pés eram como bronze, ele traz o aspecto da retidão de Jesus. Sabe quando você olha no espelho e você consegue ver tudo de forma clara? Essa era a vida de Jesus. As pessoas não podiam enxergar nele pecado ou culpa alguma. Ele era excelente em tudo que ele fazia. E diz que a voz, como voz de muitas águas. Quantos aqui já tiveram nas cataratas do Iguaçu, ou sei lá, em algum tipo de cachoeira? Eu só tive nas cachoeiras de Ubatuba mesmo. E fazia bastante barulho. Mas quem teve já nas cataratas lá, Niágara, como é que chama? É isso aí, né? Falam que é ensurdecedor o barulho das cachoeiras, das correntes de água. Ao mesmo tempo que você olha aquilo e você fala, uau, que coisa mais incrível, que linda essa cachoeira, olha só como Deus é perfeito, olha a natureza, você sente a força da natureza. E é exatamente isso que Jesus quer te mostrar hoje através desse texto. A voz de Cristo, ela traz uma mensagem muito clara a todo ser humano, que envolve julgamento e envolve glória. Ele é o perfeito homem, o perfeito Deus homem. E o terceiro aspecto que eu quero entrar é que ele tem autoridade sobre todas as dimensões. Sobre todas as dimensões. Esse texto ele mostra claramente que ele tem autoridade sobre a dimensão espiritual, quando ele diz lá no versículo 16: tinha na mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas significam anjos, e não somente 7 anjos, mas todo um exército angelical. E quando ali, a Bíblia lá relata a questão da mão direita. A mão direita é sinal de autoridade, a mão direita é sinal de, de poder, é sinal de, enfim, ela tem tanta simbologia positiva, a mão direita. Você vê as pessoas jurando, né, os presidentes jurando, sempre levanta a mão direita. Isso significa, no mundo espiritual, que todos os anjos, o exército angelical, está inteiramente sujeito a ser usado por ele a hora que ele quiser. Sua causa está difícil, meu irmão, não instalar de dedo, se ele mandar uma tropa de anjo, tudo fica fácil. Ele está pronto para te ajudar. Se você clamar e reconhecer quem ele é, ele está pronto para te socorrer. Amém? Jesus mostra que tem poder sobre as dimensões espirituais, nos dando segurança do seu cuidado, da sua soberania. Mas ele também nos traz a questão de uma dimensão física. De uma dimensão física, quando ele diz lá no versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros, ou 7 candelabros, assim, algumas versões diz candeeiros, outra candelabro, enfim, ele representa a igreja, não somente a igreja primitiva, mas a igreja dos dias atuais. O que nós precisamos entender é que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Assim como ele tinha autoridade na cruz. Se ele quisesse descer daquela cruz, num piscar de olho, ele não estaria ali. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que nós estamos vivendo hoje como humanidade não é culpa de Deus, é culpa dos homens, é culpa das nossas escolhas. É lógico que você não escolheu o Covid, mas a maldade humana fez com que o povo se tornasse mais egoísta. Sabe como? Fazendo festas, não tomando os cuidados que nós deveríamos tomar, enfim, são tantas coisas. Jesus nunca foi o problema e nunca vai ser o problema de nada, ele sempre vai ser a solução para os problemas. O problema é que pessoas, ao invés de correr para Jesus em um momento de dor, elas correm de Jesus, e é por isso que o mundo está um caos. Nós não estamos à mercê das circunstâncias. Nós cantamos aqui hoje, a Lena escolheu um repertório hoje brilhante. Nós cantamos que ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. O alfa e o ômega. O alfa representa a primeira letra do alfabeto. O ômega representa a última letra do alfabeto.
Isso quer dizer que Ele é o começo e o fim. Tudo começa por Ele, tudo termina por Ele. Todas as canções, todas as poesias, tudo aquilo que nós falamos, todo sim, todo não, precisam ser para glorificar aquele que é o Rei dos Reis. Hoje é um dia, talvez seja o ponto de virada na sua vida, de você olhar e enxergar Deus de uma outra forma, porque Ele tem autoridade para fazer qualquer coisa, na hora que Ele quiser, onde Ele quiser e quando Ele quiser. E o quarto e último aspecto que eu quero falar aqui, que Ele é a revelação, que Ele não é somente a revelação, mas Ele também é o revelador. Quando ele se apresenta a João, ele diz assim, versículo 19: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. As coisas que João viu que aconteceram, todas as curas, todos os milagres, toda a caminhada, todo o ato de amor. Jesus combateu fariseus, Jesus combateu os religiosos, Jesus amou aqueles que ninguém quis amar, Jesus tocou no leproso quando ninguém tocava e afastava aquelas pessoas, Jesus amou a mulher do fluxo de sangue, quando 12 médicos não deram solução para ela, Ele simplesmente da sua orla, das suas vestes, saiu o poder e ela foi curada, ela foi reinserida na sociedade. Os discípulos escreveram isso, tudo o que aconteceu, e tudo o que estava acontecendo é o que está acontecendo hoje. Tudo que está acontecendo hoje na nossa vida, você tem dois lados. Ou você glorifica o nome de Jesus através das suas ações e das suas atitudes, ou então você envergonha o nome dele. Você lembra aquilo que está escrito, que é melhor você ficar ou frio ou quente, porque o morno ele vomita. E a igreja está cheia de gente morna, está cheia de gente que não quer se posicionar, não quer entrar em atrito. Deixa eu te falar, você não está entrando em atrito por ideologia não, você está entrando em atrito pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Você precisa se posicionar sim, cara. É a palavra de Deus que está sendo deturpada, é a palavra de Deus que está sendo roubada. Não cabe o politicamente correto, gente. O correto é nós defendemos com veemência aquele que se sacrificou por nós, aquele que se sacrificou por você, e aquele que pode mudar a história da humanidade no estalar de dedo. E as coisas que hão de vir, ali Jesus fala a respeito das coisas futuras. A partir do versículo 4 do livro de Apocalipse, nós podemos ver todo o caos que vai acontecer. Meu irmão, se você acha que está ruim hoje, espera para ver daqui a um tempo. Cara, às vezes eu acordo desanimado, falo, Senhor, é difícil demais ser brasileiro. Cara, vocês não sentem isso também? Porque eu vejo, cara, brasileiro é um povo tão extraordinário. Eu não conheço um povo tão trabalhador, cara, um povo que o mundo inteiro ama. Qualquer lugar do mundo que você vai, você fala que você é brasileiro. Eu lembro quando eu casei no ano de 2010, eu fui para minha lua de mel na África do Sul. E lá ia até a Copa do Mundo. Eu cheguei um mês antes da Copa do Mundo. Cara, eu falei que eu era brasileiro. Gente, tudo que vocês imaginam que as pessoas poderiam me dar, eu ganhei. Ganhei champanhe, ganhei cachecol, vuvuzela. Eu voltei com umas 4 vuvuzelas. As pessoas amam o Brasil, amam os brasileiros. Mas historicamente, desde a nossa fundação, nós somos enganados. Desde a história da nossa fundação, nós somos roubados, nós somos escravizados. Que eu falo, Senhor, basta. E o que Deus espera de nós como igreja é que nós coloquemos o nosso joelho do chão e reconheçamos que Ele é o Rei dos Reis e que Ele continua no trono. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei isso aqui no sábado passado quando eu preguei. Presidentes são eleitos, presidentes são empichados, e Ele continua no trono. Direita é eleita, direita sai do poder, Ele continua no trono. Esquerda entra no poder, esquerda sai do poder, Ele continua no trono. Sabe, nações se levantam, nações caem, e Ele continua no trono, porque Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel, e Jesus é o Rei dos Reis, e é esse que nós precisamos entender. Existe algo poderoso que
pode acontecer aqui nesse lugar no dia de hoje. Ele é a fiel testemunha. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é aquele que vive. Ele é o Filho do homem, Ele é o Filho de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o começo e o fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é o Rei dos reis. E Ele é o nosso Senhor. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, ou você então que está nos assistindo pela primeira vez, e essa palavra talvez tenha impactado seu coração, e você tenha pensado: uau, eu nunca vi Jesus dessa forma. Eu sempre vi Jesus como um cordeirinho, como aquele que foi crucificado, como aquele que, foi açoitado, como aquele que foi humilhado. Talvez você esteja pensando: eu preciso me entregar para esse Jesus que é rei. Porque talvez hoje a minha situação esteja bem difícil, mas eu sei que um dia, e eu quero te falar que se você nunca entregou a sua vida, saiba que um dia você estará num lugar onde não haverá choro, onde não haverá lágrimas, onde não haverá injustiça, onde todos serão tratados da mesma forma, onde você será amado da maneira mais pura e singela e sincera. Se você está aqui nessa noite, nessa manhã, e gostaria de entregar o seu coração para Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Rei majestoso. Senhor Jesus, eu reconheço que a minha vida precisa mudar, e eu reconheço que eu preciso do perfeito Deus homem na minha vida. Eu preciso daquele que tem poder sobre as dimensões espirituais e as dimensões físicas. Eu preciso daquele que é a revelação. Se você deseja entregar o seu coração para esse Jesus, eu queria pedir que você levantasse a sua mão, e nós vamos orar com você nesse dia. Levante a sua mão bem alto para que eu possa te ver. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que queira glória a Deus pela sua vida? Existe mais alguém que deseja entregar glória a Deus pela sua vida? Deixa eu te falar, eu não estou te convidando para uma religião. A religião, ela não salva. A religião, ela não transforma. O que transforma é o poder de Jesus, que vai invadir a sua vida quando você entregar o seu coração. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se você deseja fazer essa entrega, você que levantou a sua mão, levante do seu lugar agora. Fique em pé. A igreja fica de olho fechado. A igreja simplesmente fecha o olho. Glória a Deus. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração também, vai aparecer um QR Code na sua tela. Escaneie. Nós queremos nos contactar com você. Nós queremos te conhecer. Nós queremos fazer com que você sinta o amor, o perfeito amor de Cristo e quem Ele realmente é. Você que levantou do seu lugar, coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu te amo, Jesus. Eu quero conhecer o Senhor a cada dia mais. Perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu reconheço que o Senhor é o meu Rei, que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor é o Rei dos reis. Amém. Você que fez essa oração aqui, você vai receber um papel. Nós queremos nos conectar com você, para que você continue essa caminhada. Nós queremos te ajudar nesse processo. Então, as pessoas estão chegando até você, vão te entregar. Se você puder preencher, nós agradecemos e ficaremos gratos. Se você fez essa oração online, também entre em contato conosco. Coloque a mão no seu coração. Comece a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por essa revelação. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor se revela a nós. Jesus, nós te amamos. E nós sabemos que o Senhor é o Rei dos reis. Nós sabemos que o Senhor é o Rei majestoso. Nós sabemos que o Senhor é o perfeito Deus homem. Nós sabemos que o Senhor é aquele que tem poder sobre qualquer dimensão. Nós sabemos que o Senhor é a revelação. E nós te amamos, e nós desejamos cada dia mais estar conectados com o Senhor, estar perto de Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, Jesus, fale diariamente aos nossos corações, que haja sede nessa busca. Que não seja uma busca simplesmente para desencargo de consciência, mas que haja essa necessidade dentro de nós.
É o que nós te pedimos e nós declaramos que nós te amamos, Jesus. Que nós desejamos honrar o seu nome e exaltar o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.